Fala desenvolvedor, tudo bacana? Seja muito bem-vindo à Next Wave Education. Meu nome é Abimael Mendes e hoje nós vamos falar de uma temática bem interessante sobre o HTTP Client de uma forma mais avançada. Hoje nós vamos ver como que a gente consegue utilizar o HTTP Client Factory para que assim a gente consiga gerenciar a criação das nossas conexões, justamente para evitar o esgotamento das portas. A gente já tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o HTTP Client básico. Indico bastante você dar uma olhada. Ele dá uma introdução sobre como funciona uma requisição HTTP, GET, POST. E hoje nós vamos ver uma forma mais indicada quando a gente tem muitas requisições. Então, antes de a gente inicializar, eu gostaria de pedir que, se você gostar do nosso vídeo, deixe aquele like, deixe um comentário também. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, convido você a se inscrever. A gente está trazendo muita novidade sobre o mundo da programação para você ficar antenado. Então, bora lá! Quando a gente cria uma conexão com o HTTP Client, ele cria uma nova conexão de socket. E quando a gente finaliza a utilização dessa conexão, elas não são imediatamente fechadas. Elas entram em um estado chamado time await, onde ela vai aguardar por um tempo antes de ser fechada, justamente para garantir que pacotes atrasados deles não sejam processados de forma errônea. Como resultado, se a gente criar muitas e muitas conexões, e essas conexões elas entrarem nesse estado de time await, pode acontecer o esgotamento de portas dentro da nossa aplicação. Uma saída para evitar isso é utilizar apenas uma instância do HTTP Client e ficar reutilizando dentro das requisições. Isso vai economizar bastante tempo para a gente não precisar criar uma nova instância, realizar nossa requisição, ela entrar em time await e assim a gente criar novamente. A gente cria apenas uma e fica realizando as nossas solicitações. Essa é uma solução interessante, porém ela tem também alguns problemas. Como, se o servidor de destino mudar o IP dele, a conexão ela foi criada com aquele IP antigo, então ela vai gerar uma falha. Ou se houver uma mudança no DNS também. E aí entra uma alternativa, que é o HTTP Client Factory, onde ele vai realizar a criação de instâncias, ele vai realizar o gerenciamento dessas instâncias, para que assim a gente não tenha necessidade de ficar gerenciando manualmente. Então, vamos aqui para o nosso código para a gente ver como que ele funciona. Aqui na nossa aplicação de exemplo, eu vou utilizar a mesma que a gente utilizou quando a gente falou lá do HTTP Client básico, uma aplicação onde a gente vai buscar os posts do nosso blog. E aqui eu vou ter uma API, onde vai ter a minha controller, que é a minha requisição, as minhas models de post e user. Vou ter também aqui o meu serviço de blog service, onde a gente vai realizar a nossa comunicação. Então, bora lá. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a configuração básica do próprio HTTP Client. Isso não vai mudar muito. Então, aqui após a nossa configuração da injeção de dependência do nosso blog service, vamos colocar aqui um builder.service.add HTTP client e fechar aqui. Então, a gente já consegue realizar aqui as nossas solicitações utilizando o HTTP client. Vamos voltar aqui para o nosso blog service e agora a gente vai realizar essa implementação. A primeira coisa que a gente vai fazer é injetar aqui private, read-only e HTTP Client Factory. Então ele já vai sugerir aqui para a gente clicar aqui com o botão direito, ações, gerar construtor. Ele vai gerar aqui o construtor. Então aqui a gente já pode implementar nosso HTTP Client dessa forma aqui. Vamos criar aqui um client, chamar o meu HTTP Client Factory, ponto, e ele vai falar aqui, ó, create client. Posso criar aqui o meu cliente. Após isso, posso realizar a chamada da minha requisição normalmente. Isso aqui eu vou colocar base address. E aqui a gente vai continuar utilizando o JSON placeholder, né, que é muito bom para a gente conseguir, para a gente testar aqui os métodos get, post. Ele tem os métodos bem interessantes. Recomendo, se você não conhece, dar uma olhada. E aqui o meu endereço base. Agora eu vou criar aqui a variável que vai receber a minha solicitação. Vou colocar aqui um await, vamos fazer de forma assíncrona. Chamar aqui o meu client.getAsync. E aqui dentro eu vou falar o que eu quero. Olha, eu quero pegar todos os posts, né? Então ele vai utilizar esse endereço base aqui e adicionar esse /posts aqui. Vai me retornar uma rede de posts. Então aqui a gente pode colocar um await response, pegar o meu response. Vou pegar o conteúdo que vai ser retornado, colocar aqui um read from JSON assíncrono e passar aqui o que ele vai
meio que deserializar, né? Vai deserializar para uma lista de post. Então aqui a gente já consegue ver a primeira possibilidade. Ele vai criar aqui o meu client, né? Eu não vou precisar colocar aqui um new HTTP client para ele criar uma nova instância. Ele vai gerenciar de forma automática e realizar o descarte e o gerenciamento dessa conexão. Então, se a gente colocar aqui para executar, colocar aqui um breakpoint para a gente ver como é que está acontecendo, para a gente ver que vai dar certo. Swagger aqui em execução, trying out, executar, ele vai bater aqui esse meu método, criou aqui, todo configurado, tudo certinho, vai salvar base address, vai enviar a minha solicitação, já vi aqui que eu retornei um 200, e agora eu vou retornar aqui essa minha lista de posts. Pronto, está aqui a minha lista de posts com todos os meus posts. Agora vamos para uma outra possibilidade, vamos falar sobre clientes nomeados. Nessa possibilidade, a gente volta aqui dentro do nosso program para a gente realizar uma configuração diferente. Aqui dentro de ADD HTTP Client, eu posso dar um nome para esse meu cliente nomeado. Eu vou informar aqui que vai ser o JSON Placeholder. Vai ser esse nome aqui. Vou botar aqui uma vírgula, chamar aqui a expressão, abrir aqui as chaves e repassar as informações do meu cliente. Ó, base address. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em blog service, copio essa informação aqui, a gente já vai entender o que a gente está fazendo aqui. Coloca aqui. Preciso colocar outras informações? Posso colocar aqui também, ó. Estou dizendo aqui, dentro do handle, quero adicionar informação, um tipo de application JSON. Então, posso configurar aqui da forma que eu desejar. E aí, o que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou informando que, quando eu chamar o método create client e informar esse nome aqui, essas configurações aqui já vão ser adicionadas automaticamente, justamente para eu não ter que toda vez ficar adicionando essas informações em cada parte do meu código, né? Digamos que eu tenho aqui 4 ou 5 métodos desse, post, put, get, delete, e eu sempre vou ter que passar essas informações aqui? Não, eu vou centralizar essas informações aqui nessa minha configuração. E aí vamos voltar aqui dentro do nosso blog service. O que vai acontecer aqui agora? Deixa eu apagar essa parte aqui. Dentro desse meu create client, eu simplesmente vou repassar o nome que eu dei aqui para esse cliente aqui. O nome dele vai ser JSON Placeholder. Então, eu coloco aqui. Beleza, vamos colocar para executar novamente e ver se essas informações realmente estão sendo adicionadas aqui dentro quando ele está sendo criado. Caímos aqui no breakpoint, vamos criar aqui. Se a gente abrir aqui, a gente já consegue perceber, ó, qual é a base address que eu vou utilizar. Já está aqui informando. Default Request Handler já está aqui também informando. Então as informações elas são puxadas aqui desse meu cliente nomeado e já são adicionados aqui. Posso continuar com a minha requisição normalmente, que ele vai retornar os dados todos certinhos. Vamos ver aqui a tela do Swagger, ó, todas as informações recebidas normalmente. Então isso já vai facilitar muito a nossa vida, né? A repetição de código já reduz bastante. Mas digamos que eu queira ver outra forma. A gente tem aqui os clientes tipados, onde a gente passa uma classe específica e assim ele já vai entender que é para ser utilizado aquelas configurações naquela classe específica. E para isso a gente pode voltar aqui no nosso program e vamos alterar essas configurações aqui. No caso aqui, deixa eu tirar esse nome aqui, porque esse aqui é do nomeado, né? E aqui eu vou passar a seguinte informação. A classe que vai ser utilizada, no caso como eu tenho aqui a injeção de dependência, né? Eu vou informar que é o iBlog Service para o blog service. Pronto. Então, todas as requisições que eu fizer dentro da classe aqui de blog service, ele vai utilizar essas configurações aqui. Vamos dar uma olhada como é que a gente consegue implementar isso aqui. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma mudançazinha, tá? A gente tira aqui o factory, ele já vai trabalhar de forma automática. Então, deixa eu modificar aqui. E aqui a gente já percebe que, ó, ele não está mais aceitando aqui o create client. Nesse caso aqui, eu já vou, ó, tirar aqui e chamar diretamente o meu HTTP client get async. Então, ficou bem mais enxuto também, né? Então, se eu tiver aqui 4, 5 classes que vão realizar algumas ações, ele sempre vai entender que é para utilizar
essas configurações aqui. Então vamos botar mais uma vez para executar e ver o que está acontecendo. Pronto, coloquei aqui, já posso vir aqui e o meu response ele já vai pegar a configuração, já vai enviar o meu get e já vai trazer as minhas respostas. Ó, já deu certo aqui o status 200, vamos colocar para executar e ver como é que está apresentando aqui na nossa tela. A gente vê que deu tudo certo. Para finalizar, galera, vamos ver aqui uma questão, tá? Deixa eu voltar aqui no Program. Esse nosso cliente tipado aqui, ele é registrado por padrão como transiente. E isso pode dar problema caso você esteja utilizando dentro de um serviço que utiliza o singleton. E isso pode gerar problemas lá dentro do DNS. E aí, para evitar isso, a gente tem uma configuração onde a gente pode modificar aqui o tempo de vida, utilizando o socket HTTP handle. Então, o que a gente pode fazer aqui? Após essa configuração aqui, eu vou quebrar aqui, colocar aqui um configure primary HTTP message handle. Colocar aqui entre aspas, colocar aqui uma expressão e retornar aqui um new socket HTTP handle e dentro dele informar que o timeout dessa configuração aqui vai ser igual a um time span.from minutes e aqui eu vou informar que vai ser de 5 minutos, ponto e vírgula aqui, finalizado. Então, com essa configuração, a gente consegue garantir que o serviço ele vai ser reciclado de tempos em tempos, mesmo em serviços singletons. E isso vai nos evitar, né, problemas lá na nossa conectividade. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse HTTP Client Factory ele é muito útil dentro das nossas requisições. Indico você dar uma olhada em qual método atende melhor a sua necessidade, se é uma requisição mais simples utilizando ele, se utilizando os nomeados ou utilizando os tipados. Eu fico por aqui e antes de finalizar, mais uma vez eu peço que, se você gostou do vídeo, deixe aquele like, deixe um comentário. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Fico por aqui e até uma próxima.